meu celular vai ficar fora do campo, né? O nome completo dela é Alice Bianchini. Só Alice. Bianchi. 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 Aline Bianchi. Olá, boa noite. Professora Aline. Opa, tudo bem, doutor? Nós estamos aguardando a nossa colega Aline, que vai fazer a introdução. Mais uma vez é um prazer tê-la conosco, viu, professora? Seja bem-vinda. É um prazer sempre tê-la aqui conosco. Tá certo. Agora deu certo. Boa noite a todos. Boa noite, professora Alice. Boa Que noite. satisfação, obrigada. Boa noite, professor Carmo Antônio. Boa noite. Boa noite aí aos nossos acadêmicos de direito. Boa noite aos professores. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Professor Carmo,
A professora Alice hoje vai trazer um tema interessante, né, sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha vai completar aí 15 aninhos de existência, né, vai debutar a lei. E aí são inúmeras as questões que precisam ser discutidas, resolvidas, né? E hoje ela vai trazer para a gente um pouquinho desse tema nos tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, STF e STJ. É um tema que os nossos alunos, eles assim, amam para fazer os trabalhos de conclusão de curso. A gente sempre orienta TCs relacionados a esse tema. E aí, só para quem não sabe, né? A Lei Maria da Penha, ela é, então, aí uma determinação estabelecida por uma convenção, né? A Convenção para Punir, Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Essa convenção ela foi realizada em Belém do Pará e foi ratificada aí, então, pelo Brasil. E é uma lei muito importante, o Brasil aí saindo na frente. Acho que caiu a conexão, né? Estou ouvindo bem. Agora, o Brasil aí, então, saindo na frente com a nossa legislação. É com muito carinho e com muita alegria que a gente traz aqui o professor Carmo Antônio, que é o nosso professor de Direito Penal da Faculdade SEAP, coordenador também do combate à violência contra a mulher no Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. E aí, professor, eu passo a palavra para você, o nosso mediador da noite. Muito obrigado, professora Aline, e muito obrigado também à professora Aline Bianchi. É um prazer tê-la mais uma vez conosco, aqui no estado do Amapá, e, acima de tudo, por sermos colegas da PUC de São Paulo. Nós dois fizemos o doutorado lá, e é sempre um prazer enorme recebê-la aqui conosco. Eu sei que todos conhecem o currículo da professora Alice Bianchi, mas não custa nada fazer só um acréscimo. Além de doutora pela PUC de São Paulo, ela é também conselheira federal da OAB pelo Estado de São Paulo, e ela é vice-presidente tanto da Comissão Nacional da Mulher Advogada, quanto da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E eu me sinto muito cômodo, professora Alice Bianchi, estando aqui nessa noite, como a professora Aline Isadora acabou de dizer. Eu coordeno a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a Família no estado do Amapá. E tenho acompanhado constantemente o que tem acontecido com as nossas mulheres do país todo, especialmente nesse momento de pandemia. E é muito bom ouvir a senhora falar para nós as posições do Supremo e da STJ em relação à Lei Maria da Penha. Então, seja bem-vinda, e agora a senhora está com a palavra para poder apresentar a comunidade jurídica do Estado do Amapá, mas especialmente os nossos alunos do querido SEAP, a alguns aspectos que são enfrentados no dia a dia pelos nossos tribunais superiores, pelo nosso Tribunal Superior e pelo Supremo Tribunal. Então, eu começo dando uma boa noite, doutor Carlos Antônio, a doutora Isadora, os professores, todos que estão nos assistindo, né? Muito importante sempre a oportunidade da gente falar sobre a Lei Maria da Penha. A professora Isadora falou, está completando 15 anos, mas mesmo assim, apesar de 15 anos de existência, ainda há uma dificuldade muito grande de se compreender exatamente a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, nós ainda temos problemas, sim, e esses problemas, então, chegam, inclusive, até o STJ e o STF. Mas eu também não queria deixar a oportunidade passar, no sentido de mandar um abraço bem afetuoso ao doutor José Cláudio, diretor da faculdade, dizer que é sempre uma alegria estar em Amapá, mesmo que à distância, né? Gostaria de ter estado presencialmente aí para poder ter aquela oportunidade de colocar um pé no hemisfério sul, outro pé no hemisfério norte, como já tive a oportunidade de fazer, e também de ver essa história de perto de que um ovo fica de pé aí exatamente no ponto zero, né? Vamos tentar descobrir se isso realmente é verdade. Mas, de qualquer forma, uma alegria muito grande poder estar com vocês, ainda que à distância, e para falar desse tema da Lei Maria da Penha. Então, acho que a gente pode começar contextualizando algumas coisas. Então, a primeira informação, que é uma informação que a gente tem muito orgulho de dizer, a nossa Lei Maria da Penha, ela é considerada
uma das 3 mais avançadas do mundo. Então, veja, não é que ela é a terceira, é uma das 3 mais avançadas do mundo, um motivo, né, claro, de muito orgulho para todos nós. Agora, se de um lado nós temos, sim, a nossa lei considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, motivo de orgulho, a gente também tem, do outro lado, uma informação muito delicada, muito triste para passar e para compartilhar com todos que estão nos assistindo. É o fato de que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. E aí é importante, doutor Carlos, doutora Isadora, a gente esclarecer que esse número vem dos casos não que chegam até o sistema de justiça, que chegam até as delegacias, que chegam até os fóruns, mas esse número ele é retirado do sistema de saúde, em que nós temos, então, dentro do sistema de saúde, um formulário que se chama, sim, Sistema de Informação de Mortalidade, e dentro desse Sistema de Informação de Mortalidade, nós vamos até o sistema e a gente retira as mortes de pessoas do sexo feminino. Depois, a gente verifica que mortes, como é que foi essa morte, e nos interessaria apenas o cômputo das mortes violentas, ou seja, as mortes naturais e acidentais não entram nesse cômputo, e depois a gente ainda faz mais uma aritmética. Nós pegamos a quantidade de mulheres habitantes no Brasil e fazemos uma divisão, e a partir desse momento surge para nós uma taxa. Então, observe que esse número ele é retirado exatamente do sistema de saúde, e vou dizer uma coisa até pesada, é o número retirado de cadáveres de mulheres, é o número retirado de atestados de óbito. E é claro, quando a gente fala dessa coisa tão pesada, né, falar de cadáver, falar de atestado de óbito, a gente tem que lembrar que, na verdade, cada cadáver, cada atestado de óbito tem uma história. E a história da morte dessas mulheres é uma história marcada por violência, porque dificilmente o feminicídio acontece com uma única violência. Normalmente é um contínuo de violência que essa mulher é submetida, normalmente por 9, 10 anos, que chega então a essa fatalidade que a gente chama de feminicídio, né? Então, é muito importante a gente compreender esses números. Então, o Brasil tem essa taxa, é o 5º país que mais mata mulheres, significando dizer que dos países que usam essa metodologia, só tem 4 que têm uma taxa superior à brasileira. Então, é um dado objetivo. E com esse dado objetivo, a minha intenção não é de chocar, mas espero que tenha chocado, espero que todo mundo que vê esse dado fique realmente alarmado, porque nós precisamos ter a noção, e eu gosto sempre de falar, doutor Carlos, doutora Isadora, que o que não se mede não se muda. E quando a gente tem a medida do desastre, da situação calamitosa, que é a violência contra a mulher no Brasil, nós podemos, então, pensar no que a gente pode fazer de mudança, né? Então, já é uma reflexão, já é um ponto que eu acho importante da gente falar, porque nós vamos ter que pensar em mudança, porque eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo e ouvindo esse dado absurdo não vai se conformar em ter um país, né, viver no país que é o 5º país que mais mata mulheres. Bom, então esses dados são só para a gente começar a nossa conversa, para a gente entender efetivamente a importância, né, o quanto que é importante o que nós estamos falando, do que nós estamos falando. Agora, entendendo que a Lei Maria da Penha, uma das 3 mais avançadas do mundo, e o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, nós, claro que surgiu uma outra dúvida aí muito importante. Afinal de contas, o que está acontecendo para que a gente tenha uma lei considerada uma das 3 mais avançadas e essa lei não está dando conta de resolver o problema da violência no Brasil? Então, mais uma interrogação que a gente vai ter que trabalhar, né? Na verdade, o tema, a resposta está exatamente nessa questão que a gente está trabalhando, decisões do STF e do STJ. Então, eu vou fazer referência, por exemplo, a uma decisão do STF, que é uma decisão que todo mundo acompanhou, que é uma decisão bastante recente, do mês de março, que vai dizer, então, que é inconstitucional, declara, né, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Eu acho importante a gente começar por aqui, porque vai mostrar exatamente isso. E algumas pessoas, se de um lado a gente recebe essa notícia com alívio, né? Afinal de contas, então, o Supremo Tribunal Federal declarou a tese da legítima defesa da honra, que é levantada nos tribunais do júri como sendo inconstitucional. Então, isso dá para nós um certo alívio. Por outro lado, é uma aflição a gente imaginar que ainda hoje, em pleno século XXI, nós tínhamos, sim, decisões de tribunais do júri que absolviam, porque é importante compreender qual é o resultado dessa tese da legítima defesa da honra, é a absolvição
de réus que mataram ou tentaram matar as suas esposas ou as suas companheiras, as suas ex-esposas ou as suas ex-companheiras. E dentro dessa discussão, eu acho importante, e eu queria ler aqui a fala de um dos feminicidas, numa situação dessas que foi declarado, então, antes da decisão do Supremo, né? Que foi considerado, então, como sendo legítima defesa da honra. Essa tese foi levada para o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença acatou essa tese da legítima defesa da honra, e eu queria pedir a licença para ler um trechinho bem pequenininho, que é a fala do próprio feminicida. O que ele disse, né, quando ele foi preso, logo em seguida dele ter tentado tirar a vida da sua ex-mulher. E ele disse o seguinte, ó: desferi 3 facadas na minha ex, pois vi várias conversas amorosas. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante como esta. Essa é a fala dele. E aí que eu queria começar esse nosso bate-papo, e até peço, por favor, para que o doutor Carlos e a doutora Isadora também se manifestem, né? E essa aqui é a questão. O que está por trás, então, de uma decisão que absolve um réu que tenta matar a sua mulher, alegando a legítima defesa da honra em pleno século XXI? E aí a gente inverte toda essa decisão e começa a pensar na vítima, né? Então, a mulher, na verdade, ela exerceu um direito, o direito de se separar do seu marido. E esse direito dela é entendido como sendo um crime de honra, ou como sendo uma desonra, né? E essa que é a questão que eu queria inaugurar essas nossas discussões aqui, né? A decisão, então, do STJ, ou desculpa, do Supremo, que declarou, então, finalmente, a tese da inconstitucionalidade da legítima defesa da honra. Não sei se o doutor Marco, a doutora Isadora, gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, sim. Muito obrigado pela palavra, professora Alice. Num desses diversos congressos que eu estive presente, porque é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, o CNJ, junto com as demais instituições que representam Ministério Público, advocacia, psicologia, assistência social, nós temos nos reunidos no Brasil diversas vezes. A doutora Alice sabe muito bem disso, a doutora Alice sabe muito bem disso, e numa dessas reuniões nós tivemos um relato de um delegado do Mato Grosso, no nível desse aí que a senhora acabou de apresentar. Esse delegado, pessoalmente, tinha ido efetuar essa prisão. Desculpa, o agente de polícia levou esse cidadão à presença do delegado e o delegado disse que ele estava sendo preso em flagrante delito. E aí ele perguntou: mas doutor, eu estou sendo preso por quê? Ele perguntou: por que o senhor acha? Não, eu não imagino por que eu esteja sendo preso. E aí o delegado: o senhor não chegou em casa e espancou a sua esposa? Ele disse: sim, doutor, mas eu cheguei e minha comida não estava pronta. Entende? Então, assim, é uma questão cultural. Nós sabemos que o que envolve essa violência e essa questão de o Brasil estar numa posição tão desconfortável passa essencialmente pela cultura machista que nós temos e que, evidentemente, não é uma lei boa como Maria da Penha, que já está vigorando há quase 15 anos, vai mudar isso, mas é um passo muito grande, porque hoje todas as instituições estão envolvidas nesse combate. E é muito importante que os agressores saibam que ele não vai ficar impune. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra à professora Aline Bianchi. Bom, então é exatamente isso. Quer comentar alguma coisa também, Isadora? Não, bom, professora, então, pode seguir. Tá certo. Então, essa foi uma decisão, né, que eu acho que seria importante comentar. Aí eu queria aproveitar para comentar uma outra questão também, porque a Lei Maria da Penha, ela traz no artigo 5º uma especificação de quem pode ser o destinatário da lei. E fala da mulher, né, e fala, inclusive, mulher independentemente da idade. Bom, me parece que quando a Lei Maria da Penha fala mulher independentemente da idade, não haveria possibilidade nenhuma, pelo menos na minha interpretação, da gente imaginar que pudesse, então, ter qualquer pergunta, qualquer reflexão ou qualquer dúvida de que a mulher, independentemente da idade. O que significa dizer que se essa mulher for criança,
está prevista a aplicação da Lei Maria da Penha. Se essa mulher for uma idosa, está prevista a aplicação da Lei Maria da Penha. Se ela for uma adulta, também está prevista a aplicação da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela é muito clara, mulher independentemente da idade. Bom, não obstante essa clareza da Lei Maria da Penha, o que a gente observa, e é a segunda decisão que eu queria comentar, a gente observa que há muita divergência dentro, não só do Poder Judiciário, como também no Ministério Público, também na advocacia, na defensoria, ou seja, no sistema de justiça, se a Lei Maria da Penha ela é destinada ou não para meninas. E aí vem uma dúvida, se no caso de meninas deveríamos aplicar a Lei Maria da Penha ou se devemos aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se no caso de menina, e tendo vara especializada, tanto de criança e adolescente como de violência contra a mulher, para qual vara seria destinada o processo, né, o processo crime em relação a esta menina que sofreu violência. E esse tema, então, chega até o STJ, e o ministro Rogério Schietti, tanto numa decisão sobre esse tema de dezembro, quanto outra decisão sobre o mesmo tema de outubro, ele entende que mulher, independentemente de idade, contempla, com certeza, menina, e, portanto, seria a vara de violência contra a mulher. E essa questão é importante para a gente colocar, porque mostra exatamente a dificuldade que a gente tem, e aí já traz alguns elementos para a gente esclarecer por que é tão difícil uma lei considerada uma das 3 mais avançadas efetivamente ter eficácia, porque há muita dificuldade de interpretação. Eu mesmo fiz, doutor Carlos, um levantamento sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, tanto, na verdade, a aplicação dentro do Poder Judiciário, mas também a doutrina em relação à Lei Maria da Penha, e só na parte criminal da lei eu levantei mais de 100 questões controvertidas, só das questões criminais da Lei Maria da Penha. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente observa, de uma forma muito nítida, e eu tive a oportunidade de conferir nesse meu trabalho de pesquisa, que nós temos 3 grupos no momento da aplicação da Lei Maria da Penha. Nós temos um grupo que ainda resiste à aplicação da Lei Maria da Penha, e aí eu faço uma referência a uma audiência que aconteceu no ano passado, final do ano passado, em São Paulo, em que o juiz, que era da vara de família, disse assim, para ninguém ter nenhum tipo de dúvida, que efetivamente ele diz assim, se tem Lei Maria da Penha, não estou nem aí. Ninguém agride ninguém de graça. E essa é uma preocupação muito grande, porque mostra efetivamente uma falta de conhecimento, de sensibilização em relação à Lei Maria da Penha e até de capacitação, né? Porque, de fato, a Lei Maria da Penha vem para trazer mais proteção para as mulheres. E há quem entenda que a Lei Maria da Penha tem como objetivo punir mais os homens. Não, o objetivo da lei é fazer mais proteção às mulheres. E é sempre importante a gente colocar que ninguém trabalha a ideia de que os homens são malvados e as mulheres são boazinhas. Não, se trabalha numa perspectiva de estatística. E a estatística está dizendo para nós que as mulheres estão sendo mortas no Brasil. Se as mulheres estão sendo mortas, imagine então que quantidade que nós temos de mulheres que sofrem violência. E sabemos que o que chega no sistema de justiça é uma ponta só do iceberg da violência. Mas o que eu acho muito importante a gente colocar, doutor Carlos, é que ainda que a gente não tenha a totalidade dos casos de violência que chegam até o Poder Judiciário, os casos que chegam já são em número assustador. O Judiciário, nós vamos encontrar em vários lugares, por exemplo, no Piauí, em que nós temos quase 40% dos casos criminais são da Lei Maria da Penha. Então, imagine a quantidade, isso que está chegando no Judiciário. E nós sabemos que tem muito que a gente chama de subnotificação, né? Que é aquela diferença entre os casos que acontecem na realidade e aqueles que chegam até o sistema de justiça. Então, mesmo sabendo da quantidade de subnotificação, os casos que estão chegando até o sistema de justiça já nos trazem muito, já são números muito assustadores. E aí, voltando para o juiz, né? Então, primeiro, se tem Lei Maria da Penha, não estou nem aí. Segundo, ninguém agride ninguém de graça. E aí vem de novo a fala do doutor Carlos, quando fala, né, que o homem chega em casa e diz, mas o que eu fiz? Afinal de contas, eu bati na minha mulher, mas é porque a comida não estava pronta. Ou seja, não fiz nada de errado. Então, essa
questão cultural que ainda vigora em todas as regiões do Brasil, não é uma questão de sul, de norte, do sudeste, não, em todas as regiões do Brasil, é importante da gente colocar. Então, essa decisão que eu mencionava aqui do ministro Schietti, falando sobre a aplicação da Lei Maria da Penha para meninas, não significa que nós também não possamos aplicar o sistema de proteção também do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque é importante a gente compreender que quanto mais proteção nós dermos, não tem problema nenhum, a gente pode mesclar os sistemas, né? A Lei Maria da Penha não precisa ser aplicada unicamente a Lei Maria da Penha, pode aplicar, no caso de uma idosa, Lei Maria da Penha mais o Estatuto do Idoso, no caso de uma menina, Lei Maria da Penha mais o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são sistemas de proteção que a gente precisa compreender. E nessa decisão, voltando para a decisão que eu mencionava, o ministro Schietti faz uma coisa muito interessante, porque eu fiz uma pesquisa, não encontrei outra, então seria a primeira vez, isso aconteceu em outubro do ano passado, que dentro do STF se fala a palavra feminismo. E aí eu acho muito importante a gente trazer esse tema também, porque não dá para falar da Lei Maria da Penha e falar das decisões sem falar do feminismo. E voltando agora, fazendo um gancho, de novo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declara a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, e fazendo referência, então, à decisão do ministro Gilmar Mendes traz uma coisa muito interessante, porque ele fundamenta todo o voto dele exatamente em estudos de gênero, em estudos de feministas, em estudos de teorias feministas do direito. E aí eu acho importante a gente colocar isso, porque o feminismo ele é muito mal interpretado em alguns locais, em alguns segmentos. E a gente tem que ir para o dicionário, eu digo, né? Vamos ter essa humildade de irmos para o dicionário para a gente compreender o que é feminismo. E quando a gente vai para o dicionário, a gente encontra feminismo, movimento que busca a igualdade entre homens e mulheres. Não mais do que isso. Então, há uma confusão muito grande achando que o feminismo é contrário de machismo. Não, feminismo é a busca da igualdade. E o ministro Schietti fala isso de uma forma muito interessante, porque ele fala que o feminismo busca mostrar as injustiças que nós temos dentro da sociedade. Então, a Lei Maria da Penha trabalha exatamente nessa perspectiva. Ela reconhece, a Lei Maria da Penha reconhece que existem diferenças entre homens e mulheres, sim. Nós, mulheres, não somos iguais aos homens, temos diferenças. E reconhece mais que existem diferenças entre as mulheres e existem diferenças entre os homens também. Nós, mulheres, somos plurais, os homens também são plurais. Agora, o que a gente precisa compreender, e esse é o fundamento da Lei Maria da Penha, é que as diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Então, quando a gente vai analisar essa decisão do ministro Schietti, que está trabalhando a questão da competência. Imagine que situação delicada. Uma menina sofre violência e se fica discutindo ainda no processo, doutor Carlos, a competência. Afinal de contas, quem é competente? Nós tínhamos aqui, então, um conflito negativo de competência. E enquanto não se decide a competência, o processo fica suspenso, porque não tem andamento se não tivermos a definição de quem é o juiz competente ou a juíza competente do caso. E aí chega uma questão como essa até o STJ, de uma forma, então, desprotegendo bastante a própria menina, né? Bom, então, essa questão é importante a gente trabalhar. O ministro Gilmar Mendes faz a fundamentação dele no voto, falando, inclusive, do patriarcado, então é importante a gente compreender. De novo, a gente não vem dizer que os homens são malvados, as mulheres são boazinhas. A gente vem trazer dados. E os dados vão trazer para nós uma maior vulnerabilidade da mulher que está naquelas 3 situações que a Lei Maria da Penha aponta. Porque também é importante a gente colocar que a Lei Maria da Penha não protege todas as mulheres, que é um equívoco também que algumas pessoas acham, né? Então todas as mulheres estão protegidas pela Lei Maria da Penha? Não. As mulheres protegidas na Lei Maria da Penha são aquelas que estão em 3 contextos mencionados pela lei: a violência doméstica, a violência familiar ou numa relação íntima de afeto. Então, a Lei Maria da Penha ela restringe bastante o âmbito de aplicação. E por que ela restringe? Ela restringe porque entende, por estatísticas, né? A partir de estatísticas, que essas 3 situações são as situações que mais vulneram as mulheres estão mais vulneráveis. E quando a gente vai buscar os dados, e aí, de novo, o que não se mede não se muda, né? E a gente pega o último dado que a gente tem, que é de 2019, de mortes de mulheres no Brasil, nós vamos encontrar, olha que coisa alarmante que eu vou mencionar agora. Espero que esse número fique nas mentes e nos corações de quem está nos ouvindo. Nós temos quase 90% de todas as mulheres mortas em 2019 no Brasil, quase 90%, foram mortas pelos seus maridos
ou seus ex-maridos, seus companheiros ou seus ex-companheiros. Ou seja, foram mortas pelas mãos daquele que diz que tem uma relação afetiva com essa mulher. E quase 60% dessas mulheres, elas foram mortas dentro de casa. Significando dizer, então, olha que absurdo, né? Mais um absurdo que eu vou falar. A casa não é um lugar seguro da mulher brasileira. Agora, com a pandemia, vamos imaginar, né? Que essas mulheres estão mais reclusas ainda, dá para imaginar o quanto de mais violência, o quanto de mais vulnerabilidade, o quanto mais de situações essas mulheres estão sofrendo. É isso aí. Eu gostaria de acrescentar, Você vai falar? falou muito bem na questão relativa à competência. A competência jamais poderia ser um argumento para atrasar o julgamento. Pelo contrário, o que se busca, nesse caso específico, que os grandes conflitos que nós temos hoje é vara de família, vara de infância e juventude ou vara de violência doméstica. Ora, nós temos que entender que devem ser atividades complementares e não excludentes. Ou seja, é exatamente a posição da professora Aline Bianchi. O que nós queremos é, quanto mais, melhor proteger a mulher. Então, a consequência natural é que o conflito de competência serve apenas para definir, em certos momentos, qual é o juízo que tem condições de dar uma proteção melhor à mulher, independentemente da idade dela, independentemente também se é uma vara de família ou não. Obrigado, professora. É isso mesmo. Então, esse é o tema que o que não pode a mulher, e no caso uma menina, né? Imagina uma menina ainda ficar desprotegida. Mas aí eu vou então agora citar uma outra decisão, também é do Supremo, e essa decisão do Supremo me parece que ela é muito importante, eu acho que é o coração para a gente entender essa questão da violência contra a mulher. Ela vai exigir de nós algum tipo de conhecimento além do conhecimento do batidão que a gente tem da violência contra a mulher, né? Porque é um tema, e inclusive o Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução, aliás, uma recomendação de número 79, para que todos os juízes e juízas que atuem na vara de violência contra a mulher e mesmo nas carreiras, no início de carreira, né, naqueles cursos de capacitação de início de carreira, tenham uma capacitação com perspectiva de gênero. Então, olha que interessante, né? O próprio Conselho Nacional de Justiça recomenda que os tribunais de justiça dos estados façam essa capacitação com perspectiva de gênero, para que a gente possa entender, efetivamente, todas as idiosincrasias, todas as características, todas as particularidades que vão envolver a violência contra a mulher. Porque é importante a gente compreender que, quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando de uma categoria bem específica. E eu poderia trazer aqui uma quantidade enorme de conceitos, inclusive, de âmbito internacional, do que é a violência de gênero. Mas eu vou preferir dar uma explicação. E a explicação funciona da seguinte forma. Toda violência que um homem sofre, uma mulher também pode sofrer. Então, se um homem sofre a violência X, a mulher também pode sofrer a violência X. Se o homem sofre a violência Y, a mulher também pode sofrer a violência Y. Mas olha que interessante, o inverso não é verdadeiro. Significando dizer que nós vamos encontrar, sim, determinadas violências que se dirigem só às mulheres ou que se dirigem às mulheres de forma preponderante, que há uma discrepância muito grande quando você tem quantidade de vítimas homens e quantidade de vítimas mulheres. Muito mais mulheres sofrem aquele tipo de violência. Quando você está na situação 1, que só mulheres sofrem esse tipo de violência, ou quando você está na situação 2, que essa violência atinge preponderantemente as mulheres, você está podendo, dentro de uma classificação que é a violência de gênero. Então, você está dentro da violência de gênero. E aí eu sempre digo, né, quando a gente tem alguma dúvida se está se fazendo uma referência à violência de gênero ou não, num caso concreto, basta a gente substituir aquela mulher que está sofrendo aquela violência, coloca um homem no lugar dessa mulher e tente imaginar se essa violência ainda assim aconteceria e se aconteceria da forma como aconteceu. E aí, quando a gente tem essa resposta, a gente consegue observar a violência de gênero. Então, essa violência de gênero, ela é uma violência muito específica. Ela, sim, está carregada de conceitos, né? Ela está carregada de simbólicos em relação à questão da mulher. E aí, nesse caso, nessa outra decisão, então, que eu vou mencionar, a questão era saber qual é o efeito
da reconciliação do casal para o âmbito penal e, inclusive, para o âmbito das medidas protetivas de urgência. E aí, um tema delicadíssimo. Posso dizer para vocês que eu fiz uma pesquisa muito ampla sobre esse tema, qual é a consequência penal da reconciliação do casal nos casos de violência contra a mulher, né? E eu encontrei 5 posicionamentos sobre esse tema, mostrando mais uma vez a dificuldade que é lidar com as questões da violência contra a mulher, porque nós temos muitas formas de ver a lei. E o grande problema que me parece, e aí eu faço uma crítica, é que muita gente está fazendo interpretação da lei sem entender, por exemplo, que a Lei Maria da Penha é uma lei de caráter excepcional. Quando a gente, professor de direito penal, vai lá ensinando para os alunos o artigo 3º do Código Penal, que fala da lei temporária, que é aquela que tem a data de início e de término de vigência, e a lei excepcional, que é aquela lei que vigorará enquanto estiverem presentes as condições que ensejaram a sua criação, então é o artigo 3º do Código Penal. A gente pode, como professor, trazer como exemplo do artigo 3º da lei excepcional a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não veio para ficar. A Lei Maria da Penha veio para trazer mais proteção para as mulheres, naqueles 3 contextos, violência doméstica, familiar, relação íntima de afeto, com a intenção de, na medida em que nós tivermos uma diminuição brutal, né, claro, da violência contra a mulher, a gente pode se despedir da Lei Maria da Penha. E eu sempre falo, né, doutor Ricardo, Isadora, que eu pretendo estar viva nesse dia, viu? Eu pretendo estar viva. No dia que a gente vai se despedir da Lei Maria da Penha, né, muito obrigada aí. Até nunca mais. Essa é a perspectiva. Agora, para que a gente possa fazer isso, nós temos que compreender que a Lei Maria da Penha está dentro de um arcabouço, que é do Sistema Internacional de Direitos Humanos, e que nós não podemos lidar com a Lei Maria da Penha com os instrumentos do direito penal, do processo civil, ainda que, em algumas vezes, eles possam ser úteis. Mas a gente não deve manejar a lei pensando nesses instrumentos. Nós temos que manejar a lei pensando no que a própria lei traz para nós. E ela vai trazer, então, uma perspectiva que é bastante preocupante, aliás, que é bem importante, que é das medidas protetivas de urgência. E as medidas protetivas de urgência são medidas protetivas de urgência, como o próprio nome diz. Então, ainda que haja a reconciliação do casal, olha que interessante, o Supremo Tribunal Federal disse, ainda assim, as medidas protetivas de urgência não se perdem. Ainda assim, mesmo que a vítima diga, eu não quero prosseguir na ação. Claro, não estamos falando de ação condicionada à representação, né? Na ação civil pública. Mesmo que ela diga, eu não quero a condenação do meu marido, a gente voltou, ele disse que nunca mais vai fazer isso, eu perdoei ele. É muito bonito o perdão, e é uma questão das pessoas. E aí, em relação às pessoas, em relação a retomar a família, etc. e tal, está tudo muito importante, eu acho que não quero desconsiderar isso. Mas para efeitos penais, para simbologia, é muito importante haver a responsabilização do autor do fato. E o Supremo traz essa preocupação. Não é que precisa da punição, é a responsabilização. Travou, né? Eu acho que travou a internet da professora, é isso? Professor, você está me vendo? Enquanto a professora... Enquanto ela retorna, né? Isso. É importante fazer essa ressalva, porque no início da vigência da Lei Maria da Penha, o entendimento é que se a mulher voltasse atrás, era possível arquivar a ação penal ou mesmo inquérito policial. E, evidentemente, que essa posição do Supremo Tribunal Federal, ela vem garantir a segurança da mulher. Então, eu penso que essa questão é extremamente relevante, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é um marco de proteção à mulher, e vem em respaldo aquilo que é a intenção realmente da Lei Maria da Penha. Por quê? O objetivo dela é proteger efetivamente a mulher. E essa decisão do Supremo vem respaldar isso hoje. Não importa que haja a reconciliação do casal. O que a Lei Maria da Penha protege a mulher em qualquer circunstância, estando ela dentro da relação ou mesmo fora da relação. Enquanto... Essa decisão também, professor, mostra que a lei penal... O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Muito bem.
essa decisão, ela reforça que esse instrumento, que a Lei Maria da Penha, ela tem perspectivas, não só perspectivas penais, mas perspectivas processuais, perspectivas administrativas. Então, ela reforça isso, porque quando um tribunal diz, olha, eu vou analisar o aspecto dela para o direito penal e diz, olha, as medidas protetivas estão fora, elas continuam valendo. Isso reforça esse aspecto não só penal desse instrumento aí que veio para corrigir aí essas distorções históricas que a gente está falando. Mas, professor Carmo, enquanto a professora Alice retorna, eu estava lembrando aqui da palestra e tem muito aluno aí do direito penal assistindo, né? A gente vai remontar lá antes da Lei Maria da Penha, bem uma década bem distante, onde estamos agora, né, em pleno século XXI, falando sobre essa tese da legítima defesa da honra. E aí isso é assim, porque eu lembro que eu li um livro de uma promotora, que ela é um livro excelente, inclusive, ela é A Paixão no Banco dos Réus. Não sei se você conhece. Ela analisa casos passionais que tiveram repercussão nacional. E aí ela fala A Paixão no Banco dos Réus. E aí, nesse livro, ele diz o seguinte, que ele traz um dado histórico bem interessante, que a legítima defesa da honra, ela era utilizada para que os homens, quando assassinavam as mulheres, eles nem recebessem pena, ou fossem absolvidos, ou recebessem uma pena menor. E aí um movimento de mulheres lá na década, que eu nem lembro qual era, eles conseguiram incluir o homicídio passional, que aí vem, né, sob o domínio de violenta emoção. Para quê? Para que as mulheres pudessem também receber ou absolvição ou uma pena, que no caso é privilegiada no nosso artigo 121, lá no parágrafo 1º. Então, a gente nem era para a gente estar conversando mais sobre esse tema, nem discutindo isso nos tribunais superiores, considerando o tempo que isso já vem, né, sendo abordado. Mas, como a professora Alice disse, a gente ainda quer estar vivo para ver esse instrumento da Lei Maria da Penha, que é uma lei aí que veio para ficar por um tempo, para que ela possa ficar o menor tempo possível, né? E a gente consiga corrigir, então, essas distorções históricas. Será que ela ainda retorna, professor, o senhor que está aí na nossa central? Nós vamos aguardar, mas se ela não... como faltam só 5 minutos, vamos dar prosseguimento. Essa questão Consegue me ouvir, professor Carmo? Oi? Como? Professor Renato está falando aí que foi o caso Dock Street. Que foi o caso Dock Street, é verdade. Eu acho que ele pesquisou no Google, brincadeira. O professor Renato está aí, o professor Renato, que é nosso professor de Direito Penal também aqui do CEAP, está aí na nossa audiência, está falando que esse foi o caso Dock Street. O senhor lembra? Exato. Isso. Era exatamente sobre isso que eu ia falar. O caso Dock Street foi aquele que teve uma maior repercussão. Mas ao lado dele nós tivemos diversos outros. Né? O Dock Street foi apenas um. Mas, além dele, nós tivemos dezenas e dezenas de outros, talvez centenas, milhares de outros casos. Mas a grande verdade é que a Lei Maria da Penha veio exatamente eliminar esse débito histórico que nós tínhamos com as nossas mulheres. E, evidentemente, que é uma conquista que nós jamais poderemos perder. Está me ouvindo, professora Isadora? Ok. Então, meus queridos alunos, eu não sei se a professora Aline Bianchi vai voltar, e também nós estamos tendo, talvez, um pequeno problema com a professora Isadora. Eu gostaria só de caminhar para o final, dentro daquilo que nós estávamos previstos. A grande verdade é que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ entenderam que a Lei Maria da Penha, evidentemente, veio exatamente trazer uma proteção maior à mulher. E os nossos tribunais, sensíveis a isso, ou seja, os nossos ministros, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal,
sensíveis a isso, têm respaldado e têm protegido a Lei Maria da Penha. Como a professora Aline Bianchi ressalvou muito bem, nós temos uma das leis mais avançadas do mundo. Mas, de outra parte, nós temos um dos países mais violentos do mundo no que diz respeito a feminicídio. Mas temos convicção que em pouco tempo nós reverteremos essa situação. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa noite. Lamentamos que, infelizmente, nós perdemos por alguns minutos a grande artista dessa noite, que é a professora Aline Bianchi, mas eu tenho certeza que os ensinamentos que ela trouxe para nós são suficientes e eu tenho certeza que em pouco tempo nós traremos de novo a professora Aline para que ela possa debater assuntos tão importantes quanto esse entre todos nós. Então, foi um prazer enorme. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa noite e nós daremos prosseguimento ao nosso evento. Um forte abraço e até breve, se Deus quiser.